Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos a mais um episódio nosso. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de episódios sobre os frutos do Espírito Santo. Lembrando que no episódio anterior a gente começou a segunda parte, desses episódios sobre os frutos do Espírito Santo. Estamos dividindo, em grupos de acordo com a divisão de Santo Tomás de Aquino. Recentemente a gente encerrou o primeiro grupo, que eram os frutos que dizem respeito à vida interior, e no último episódio a gente começou os frutos que dizem respeito à relação com o próximo. E hoje nós vamos começar o nosso segundo fruto deste grupo. Espero que vocês gostem, E desde já convido você a deixar seu like, na plataforma que você estiver ouvindo, acompanhando a gente, curta aí, E é isso. Então, para começar, como a gente está tendo o costume de fazer, eu queria convidar você agora a pedir a graça do Espírito Santo agora no teu coração, para que o Espírito Santo te ajude a gente a aproveitar bem esse momento, E que seja feita a vontade dele e não a nossa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos conduza em nosso coração, em toda obra, comece nele e termine nele. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o fruto da benignidade. O benignidade, esse termo, ele vem do latim benignitas. A benignidade é a atitude de acolher, a atitude do acolhimento, da solidariedade e da doação ao próximo. Esse fruto, ele afasta a gente do egoísmo e leva a gente a tomar um caminho contrário, oposto de colocar a gente no centro para colocar Deus em primeiro lugar e colocar o olhar no próximo acima do olhar a nós mesmos nesse sentido. No sentido de fazer até mesmo com que o nosso coração ame tudo de acordo. Ele também ordena o nosso coração. Como que é isso? A benignidade, ela vai fazer a gente fazer uma busca pelo outro, para ajudar o outro, em vez de buscar nosso próprio conforto, E aí, além disso, ele vai despertar em nós a urgência para ajudar o próximo. Então, vamos lá. A bondade, como a gente já conversado anteriormente, é a intenção de fazer o bem, que está na vontade, entendeu? Porque está na vontade, por isso que vem da intenção. E a benignidade é a ação concreta em favor do próximo. Então, vamos lá. A bondade, ela vem pela intenção. E a benignidade, ela vai para a ação concreta em favor do próximo. E aí, fazer bem com mansidão, constância,
tudo aquilo que a gente faz de bem para o outro. E assim a gente consegue até encontrar um vínculo entre esse fruto e os outros. Vamos lá. A caridade, ela é amar a Deus, em primeiro lugar, e amar o próximo por causa de Deus, certo? E aí, algumas vezes, o ato mais caridoso com o nosso próximo é corrigir ele, discipliná-lo, e já que tem vezes que só ser gentil pode causar dano, um dano até maior, que é aquilo que a gente fala, né? Aquela expressão, né? De passar a mão na cabeça. E aí quando alguém faz o mesmo erro várias e várias vezes, e a gente passa a mão na cabeça, não corrige, infelizmente, em vez da gente agir com o bem, a gente deixa de fazer o bem, entende? Então, vendo também que Deus, além de misericordioso, além de ter longanimidade, que é de esperar, ter paciência e esperar até mesmo no mal, até a hora que a pessoa começa a acertar o passo, a gente também tem que corrigir. Tem hora certa para corrigir e tem hora certa para se calar. E quem vai ajudar a gente a agir da forma certa é o Espírito Santo de Deus. Lembrando que o fruto da benignidade, da bondade, ele vem por ação da nossa comunhão com o Espírito Santo, da nossa convivência com o Espírito Santo. Então, é preciso ter uma vida no Espírito, uma vida com Deus. Deixar Deus agir na nossa alma com os seus dons e com os seus frutos, para a gente conseguir fazer com que as nossas ações, nosso conhecimento sobre moral, o que é certo, o que é errado e por aí vai, toda a nossa força, nossas potências sejam ordenadas e com a ajuda de Deus consigam produzir frutos maiores, melhores do que aquilo que a gente poderia conceber com nossa própria vontade humana. Então, a benignidade, ela não é o sinônimo de conforto emocional, no sentido de que, eu vou ficar tranquilo porque fulano de tal está errando e vou lá passar a mão na cabeça sem precisar de ser duro às vezes. Não. A benignidade vai no sentido de eu quero amar a outra pessoa e o amar passa pela correção também, né? Fazer o bem passa pela correção firme quando é necessária. Inclui isso, né? E aí o Espírito Santo, ele nos ensina, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 24, assim: quem poupa a vara, odeia seu filho. É até pesado. Mas, nesse sentido, o padre Leonardo, que por sinal o artigo dele vai estar na descrição desse episódio também, junto com as outras fontes que a gente usou para poder elaborar esses episódios, ele vai dizer no artigo também, falando sobre os frutos do Espírito Santo, comentando essa passagem, ele vai colocar assim, que odiar é desejar o mal para alguém. A omissão na correção pode ser uma forma de malícia, porque impede, por exemplo, no caso da criança, de associar dor ao erro e prazer ao bem. Fundamentos psicológicos e morais fundamentais na infância, quando a criança não tem o uso da razão e só opera, às vezes, das associações e não dos raciocínios. Então, essas palavras elas podem até soar um pouco estranho, mas lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 2, versículo 15 mais ou menos, em que ele até usou de chicote no templo para poder espantar as pessoas que estavam vendendo, usando o templo de Deus como local de comércio.
Ou então quando Jesus, né, por exemplo, lá em Mateus 23, ele usava de palavras duras, mas ao mesmo tempo também certeiras, para instruir e corrigir as pessoas, né? Então, nesse sentido, ainda entra essa questão, né? Junto com a questão da justiça, a questão do amor, da bondade, da benignidade. A correção está presente. Não se trata aqui, né, de fazer uma apologia à agressão física, mas lembrar de que a correção pode precisar de ser mais dura às vezes, né? Então, por exemplo, nos filhos, o castigo não físico, mas no lugar ser colocado a palavra mais dura, pode ser necessária, né? Ou então, vamos lá, vamos dar outro exemplo. Pensa comigo. A criancinha tá para colocar a mão na tomada, ou então enfiar a mão no fogo. O que você vai fazer? Você vai deixar ela colocar a mão no fogo, enfiar o dedo na tomada, e às vezes aquela tomada, sei lá, de 220, então tipo uma voltagem muito alta, alguma coisa assim, que é muito perigoso? O que você vai fazer? Você vai bater na mão da criança, vai tirar a mão dela, mesmo que esteja rápido, e às vezes aquilo vai ser doloroso para a criança. Às vezes bate na mão dela, puxa ela forte. Isso pode ser considerado até uma ação física nesse sentido, né? Mas é necessário para poder corrigir, para ajudar, para ensinar. Às vezes vai ter que deixar de castigo por um tempo, recolhido no quarto, alguma coisa assim. Mas tudo isso pode ser necessário. Isso ainda assim diz de amor, né? E a gente também pode aumentar um pouco mais isso, colocar também em relação à nossa comunidade. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não nos ensinou que quando o irmão pecar contra você, você chama ele à parte e corrige ele. E se ele não te ouvir, não tiver reconciliação, não tiver resolução, você chama uma outra pessoa para te ajudar lá. Depois, se não der, vai chamar o sacerdote. Então, dessa mesma forma como Jesus ensinou lá em Mateus 18, 15, isso também é uma forma de benignidade, a correção fraterna, esse amor, entendeu? O amor que eu tenho pelo meu irmão vai passar pela correção, pela conversa, pelo diálogo, e às vezes vai ter precisar de palavras duras também, né? Mas aí que tá. Esse fruto, ele vem da bondade, mas ele concretiza no fazer generoso. Então, de novo, a bondade, ela vem da vontade. E na parte concreta se manifesta o quê? A benignidade, tá bom? Então, continuando nesse processo, a benignidade, ela vai muito além da obrigação, da simples justiça. Ela é fazer ainda mais do que é meramente necessário. Ou seja, por exemplo, eu aprendi que eu não devo prejudicar o meu próximo, beleza? Eu não prejudicando o meu próximo, eu estou agindo também com bondade. Mas a partir do momento que eu faço além da minha obrigação, eu ajo com benignidade. Então, vamos lá. Vou dar até um exemplo que eu dei até um tempo atrás na minha turma de catequese. Eu falei com as crianças que estavam na minha turma, assim, a gente, às vezes, né, recebe tarefa de casa para fazer, tarefa em casa, para poder ajudar em casa, né? Às vezes a mãe fala assim, limpa a vasilha, lava a louça e por aí vai. Então, às vezes o trato na nossa casa é, tal dia da semana eu fico responsável por lavar as vasilhas. Eu fazer esse ato é bondade. E é honrar pai e mãe e por aí vai. Mas, se eu vejo que além da vasilha, ali na cozinha ali, tá sujo o chão, tem alguma coisa que precisa arrumar ali a mais, por benignidade,
eu faço além da minha obrigação para aquele momento. Eu limpo o chão da cozinha, por exemplo. Eu guardo algumas coisas, organizo o armário. Isso é benignidade, é fazer o bem além daquilo que é a minha obrigação, tá bom? Então, basicamente é isso. O Espírito Santo, ele nos move para agir no sentido oposto ao pecado. E nisso entra o processo da nossa santificação. Vamos lá. Vale a pena, esse é o momento, acrescentar uma coisa muito importante que vai ajudar muito para nosso processo de santificação, para nossa vida. A gente tem que entender que existem 2 estágios na nossa caminhada rumo a Deus. E que se a gente quer ir para o céu, a gente passa por eles. Um é o mínimo. O mínimo é evitar pecado. Eu não vou cometer pecado. Eu vou, por amor a Deus, seguir os mandamentos da lei de Deus. Essa é uma obrigação, é o mínimo. Esse é o mínimo que eu devo fazer para o quê? Para alcançar a salvação. Essa é o mínimo que eu preciso fazer para alcançar a salvação. Cumprir os mandamentos. Agora, o além disso, deixar o Espírito Santo me conduzir minha alma para fazer o bem além, para ir além dos mandamentos, isso é santificação. Vamos lá. Deus, ele opera dentro da nossa alma. E ele deseja que a gente seja santo, beleza? Dentro da nossa fé cristã católica, a gente acredita que existe o purgatório, beleza? Isso a gente até comentou um tempo atrás num dos nossos episódios. Agora eu não consigo me recordar. Mas a gente fala sobre esse purgatório, sobre a oração, o valor de orar pelas almas do purgatório e por aí vai. Mas voltando, o purgatório, ele funciona assim. Basicamente, além da nossa salvação, a gente precisa purificar a nossa alma. A gente precisa fazer com que a nossa alma se converta completamente a Deus. E isso não é esforço humano, é a abertura do meu coração para a vontade de Deus, e eu preciso de agir isso junto com Deus. Tem o meu esforço, que para além de eu vencer o pecado, eu preciso, com a ajuda de Deus, deixar que Deus transforme meu coração para que meu coração não deseje mais o pecado, mas deseje as coisas de Deus. Isso chama de santificação. E a santificação passa por aquilo que a gente chama de purificação. A purificação vem por meio dos sofrimentos, por exemplo, as penitências que eu faço, sofrimento que eu passo durante minha vida, e até mesmo meus atos de caridade, eles vão fazendo com que o meu coração se purifique. Ele pare de desejar o pecado, mude aquilo que dentro do meu coração fazia com que eu buscasse cair exatamente naquele mesmo pecado e busque vencer e superar aquilo, desejar fazer o bem contrário àquele pecado, muito além do que simplesmente abandonar o pecado. Isso a gente chama de processo de santificação. Acontece que muitas pessoas acabam morrendo sem antes de conseguir superar tudo isso. E aí quando morre, já vencendo os pecados mortais e desejando, vencendo os pecados, buscando cumprir os mandamentos, ela precisa de passar por uma purificação. Às vezes ela não conseguiu passar por essa santificação na vida. Aí ela vai para um lugar chamado purgatório. É como se fosse uma escada que vai para o céu. O fim do purgatório é sempre o céu. Na Bíblia Católica, a gente tem até o livro do Antigo Testamento, livro de Macabeus, que fala sobre isso, que infelizmente nossos irmãos protestantes, eles tiraram isso da Bíblia deles, né? Então, infelizmente, eles não têm essa concepção, eles mudaram isso na Bíblia. Mas voltando, na nossa concepção, entende-se que o purgatório é o lugar para completar a purificação que faltou aqui na Terra. Então, nesse sentido, a gente, lá no céu, a gente vai colocar o nosso coração diante de Deus
né, no purgatório, deixar Deus conduzir a nossa alma, e lá a gente vai passar por um tempo no purgatório que só cabe a Deus saber, para purificar a nossa alma. E lá a alma não pode rezar por si mesma. Ela precisa da oração das outras pessoas para que ela consiga acelerar esse tempo, esse processo dela lá no purgatório para entrar no céu rápido. E aí que tá. A gente pode morrer sem precisar de passar pelo purgatório. É a nossa santificação. E voltando aqui para o tema da benignidade, o agir com benignidade, deixar o Espírito Santo agir no meu coração com esse fruto, eu me santifico aqui nessa terra. Não só com esse fruto, mas com os outros frutos do Espírito Santo, eu consigo superar o meu egoísmo, as minhas más intenções, o meu coração, purificar com o sofrimento, fazendo bem no lugar onde as pessoas agiram com mal comigo e não desejando mais o mal, buscando esse processo todo, essa purificação me santifica. E a santificação me faz ficar mais perto de Deus. Então, se eu morrer, por exemplo, se eu morrer numa situação assim, que eu já consigo fazer certas atitudes boas e por aí vai, mas ainda falta um pouco, eu passo muito menos tempo no purgatório, entende? E, para além disso, tem um outro ponto que a gente comentou no episódio lá sobre o purgatório, que é a nossa oração aqui na Terra. Quando eu faço um ato de caridade também, de orar pelas almas dos mortos, as almas daqueles que, mortos assim, no sentido daqueles que foram para o purgatório, das almas do purgatório, quando eu rezo por elas, eu diminuo também o meu tempo lá no purgatório. Eu consigo me santificar aqui na Terra também. E as almas de lá vão rezar por mim. Vão retribuir essa graça para mim. A única coisa que as almas do purgatório conseguem fazer é purificar sua alma e rezar por nós. Eles não conseguem rezar por si mesmos. Por isso depende da nossa oração para que eles diminuam seu tempo lá mais rápido. Se não, a gente não rezar, eles vão continuar o curso deles até conseguir purificar totalmente para entrar no céu. E um sinal de que a pessoa já conseguiu vencer isso é justamente, um dos sinais é os milagres por meio da intercessão deles, que é quando uma pessoa é reconhecida como beato, bem-aventurado, bem-aventurada, e também como santo ou santa. Beleza? Então é isso. Vamos continuar então, agora, para a nossa parte final. Depois de a gente ter falado sobre tudo isso, eu queria convidar você agora, para a gente encerrar esse momento, a rezar comigo. Eu vou rezar, a gente vai rezar calmamente aqui, pausadamente, e você repita comigo, para que Deus possa tocar o nosso coração, transformar nosso coração agora. Então, continuamos reunidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, só repita essa oração comigo. Senhor Deus, de bondade e mansidão, de misericórdia e benignidade, por amor, envia o teu Espírito Santo aos nossos corações para nos santificar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, age em nosso coração com os teus dons, produza em nossas almas o fruto da benignidade juntamente com os outros frutos do teu Espírito. Que eu não só queira fazer o bem para alcançar o céu, mas que eu ame o meu próximo e queira fazer o bem a ele para que ele também te conheça e se deixe ser amado por ti. Que as minhas ações não sejam apenas para o meu bem, mas que sejam para o bem do meu próximo. Fazei que eu consiga chegar ao nível de amar o meu próximo como o Senhor
me ama. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Evangelista, rogai por nós. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Agradeço muito pela companhia de vocês, por vocês terem nos escutado. Convido novamente a você curtir esse episódio, compartilhar, se inscrever também para acompanhar os futuros episódios e também convido, além disso, para você também seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você quiser fazer fazer algum comentário com a gente, conversar com a gente, trocar uma ideia, fazer alguma crítica. E também, às vezes a gente posta algum conteúdo além, do conteúdo aqui do nosso podcast, lá nas nossas redes sociais também, tá? É isso. Se você quer também aprofundar sobre esse tema, na descrição você vai encontrar algumas das fontes que foram utilizadas nesses episódios todos, em especial para esse episódio de hoje, tá bom? E é isso. Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Rezem por nós, que nós vamos continuar rezando por vocês, tá bom? E a gente se fala no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus na paz. Até mais.